Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o sexto vídeo da nossa série sobre lógica matemática. Hoje eu vou falar sobre forma normal. Muito bem, então nos vídeos anteriores a gente viu que a partir de uma dada fórmula da lógica proposicional, a gente pode construir a sua tabela verdade, né, ou a sua função verdade. Então essa função verdade nos dá o valor que essa fórmula assume, né, o valor lógico que essa fórmula assume, mediante uma dada atribuição de valores. Nesse vídeo a gente está interessado na recíproca, ou seja, dada agora uma tabela verdade, a gente quer encontrar uma fórmula que gera, digamos assim, essa tabela. Então veja, a gente tem apenas as combinações de valores lógicos e os resultados dessas combinações. Então a gente quer encontrar uma fórmula que se ajuste a essas informações. Ou seja, uma fórmula que assuma exatamente os valores dados por essa tabela mediante as atribuições também especificadas. Muito bem, então primeiro resultado, toda função verdade é a função verdade determinada por uma fórmula restrita. Só lembrando que uma fórmula restrita é uma fórmula que envolve apenas os conectivos de negação, de conjunção e de disjunção. Então, o que esse resultado está nos dizendo é que, dada uma função verdade, né, uma tabela verdade, a gente consegue uma fórmula que corresponde a essa tabela verdade, e essa fórmula é uma fórmula restrita, né, ou seja, ela irá possuir apenas os conectivos de negação, conjunção e disjunção. Bom, a demonstração desse resultado é construtiva, né, ou seja, ela nos fornece um procedimento ou um método para construirmos a fórmula restrita associada. Muito bem, então suponha que a gente tem uma função verdade de n variáveis. Então, dada uma atribuição de valores, essa função me diz qual o valor verdade que a fórmula deverá assumir mediante esta atribuição. Então, quero construir uma fórmula A com n variáveis proposicionais correspondente. Primeiramente, se a função verdade assume o valor f para todas as combinações de valores, né? Ou seja, então a fórmula desejada é simplesmente uma contradição, que pode ser dada por essa fórmula A. Então, P1 e não P1, e P2, assim por diante, até Pn. Então, essa fórmula, como eu tenho aqui P1 e não P1, então essa subfórmula será sempre falsa, e como as demais variáveis proposicionais estão ligadas pelo conectivo de conjunção, a fórmula como um todo será sempre falsa. Então, se a função verdade assume sempre o valor f, eu já tenho a minha fórmula A correspondente a essa função verdade. Agora, se a função verdade assume o valor v pelo menos para uma atribuição de valores, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo de como a gente vai construir a fórmula associada. Esse exemplo ele serve como um procedimento que a gente pode usar para construir a fórmula de qualquer outra função verdade, né? Desde que essa função assume o valor lógico v, pelo menos para uma atribuição de valores. Então veja, vamos especificar a função de 3 variáveis, nesse caso, por meio de uma tabela. Então o que eu tenho aqui? Essas 3 primeiras colunas são as combinações de valores, né? Então cada linha é uma atribuição de valores dessa função verdade, e essa última coluna é o valor que a função assume mediante uma atribuição de valores. Então, por exemplo, nessa primeira linha, mediante a atribuição de valores v, v e v, essa função deverá assumir o valor verdade v também.
E o que a gente está buscando agora é uma fórmula de 3 variáveis proposicionais que, de tal maneira que se a gente fosse construir a tabela verdade dessa fórmula, essa tabela coincidiria com essa aqui do lado que a gente tem. Então, muito bem. Primeiramente, a gente vai examinar as combinações de valores que geram um valor lógico V. Então, nesse nosso caso, a gente tem essa combinação, V, V e V. Então, gera o valor lógico V. Aqui também a gente tem V, V e F, também gerando o valor lógico V. E lá, por último, a gente tem F, F e F, que gera o valor lógico V. Então, a gente tem essas 3 combinações de valores que geram o valor lógico verdadeiro. Muito bem, então a gente consegue 3 subfórmulas que geram valor V para essas atribuições. Então, primeiramente, P1, e P2 e P3. Então, veja, se eu atribuo V a P1, a P2 e a P3, o valor lógico resultante será V, que é justamente o que a gente está querendo desta primeira combinação. Mas veja também que qualquer outro valor que eu atribua para P1, para P2 ou para P3, o valor lógico será F, justamente por causa da conjunção. Da mesma maneira, a gente tem uma outra subfórmula, P1 e P2 e não P3, que se eu atribuo V, V e F, então V para P1, V para P2 e F para P3, ela terá o valor lógico V também. Então você já percebeu que, se uma combinação possui valor lógico F, lá na minha subfórmula eu simplesmente coloco a negação de uma variável proposicional. Então, se eu atribuo o valor F a P3, claro que não P3 é V. E conecto todas essas variáveis proposicionais pelo conectivo de conjunção. Dessa maneira, qualquer outra atribuição de valores a alguma dessas variáveis será falsa. E por último, então, se eu tenho F, 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 eu vou ter a subfórmula não P1 e não P2 e não P3, que gera o valor V mediante essa atribuição de valores. Então, esse é o primeiro passo do método. Eu vejo as combinações que geram o valor lógico V, e para cada uma dessas combinações eu crio uma subfórmula com a mesma quantidade de variáveis proposicionais unidas pelo conectivo de conjunção. E se uma dessas atribuições inclui o valor F, ao invés de colocar a variável proposicional, eu coloco simplesmente a negação dessa variável proposicional. Muito bem, então, veja que qualquer outra atribuição de valores a essas fórmulas as farão obter o valor lógico F. Então, dessa maneira, eu simplesmente conecto essas 3 subfórmulas pelo conectivo de conjunção. Então, quando acontece de pelo menos uma dessas subfórmulas for verdadeira, a conjunção será verdadeira, portanto, essa fórmula inteira assume o valor lógico V. Para qualquer outra atribuição que não corresponda a essas 3 atribuições que geram o valor lógico V, todas as 3 subfórmulas serão falsas, portanto, essa conjunção, essa fórmula inteira, será falsa. Portanto, se a gente constrói a tabela verdade dessa fórmula inteira, essa tabela verdade coincide justamente com aquela tabela verdade inicial que a gente estava querendo justamente descobrir a fórmula associada. Então, você pode usar esse método sempre que a função verdade assume, pelo menos para uma atribuição de valores, o valor V, sem perda de generalidade. Muito bem, então vamos à definição de forma normal. Vamos considerar Q e J uma variável proposicional ou a negação de uma variável proposicional.
A gente vai dizer que uma fórmula está na forma normal conjuntiva se ela possui a seguinte forma. Então você tem essas variáveis proposicionais unidas pelo conectivo de disjunção e essas subfórmulas, por sua vez, estão unidas pelo conectivo de conjunção. Então uma fórmula com esse formato está na forma normal conjuntiva. Então, por exemplo, observe essa fórmula aqui em cima. A gente tem subfórmulas que apresentam variáveis proposicionais unidas pelo conectivo de disjunção. Então, a gente tem 3 subfórmulas onde isso acontece. E essas subfórmulas, por sua vez, estão unidas pelo conectivo de conjunção. Portanto, ela está na forma normal conjuntiva. E da mesma maneira, uma fórmula estará na forma normal disjuntiva se ela possui a seguinte forma. Então, tem variáveis proposicionais unidas agora pelo conectivo de conjunção e essas subfórmulas, por sua vez, unidas pelo conectivo de disjunção. Então, por exemplo, veja agora que eu tenho subfórmulas que possuem variáveis proposicionais unidas por conjunção, né? Então isso acontece em todas essas subfórmulas, e essas 3 subfórmulas, por sua vez, estão unidas pelo conectivo de disjunção. Portanto, ela está na forma normal disjuntiva. Muito bem, a primeira consequência é o seguinte. Toda fórmula que não é uma contradição é logicamente equivalente a uma fórmula na forma normal disjuntiva. Então veja, dada uma fórmula a gente obtém a tabela verdade associada, né? Portanto, a função verdade. Usando o resultado 1, a gente obtém a fórmula desejada, porque veja que aquele método que a gente apresentou lá no resultado 1 nos dá sempre uma fórmula na forma normal disjuntiva. Então, como essas duas fórmulas possuem a mesma tabela verdade, elas são logicamente equivalentes. E da mesma maneira, toda fórmula que não é uma tautologia é equivalente a uma fórmula na forma normal conjuntiva agora. Então veja, dada uma fórmula A, se ela não é uma tautologia, então a negação de A não é uma contradição. Então é claro que se A não é uma tautologia, existe uma atribuição de valores de tal maneira que ela assume o valor falso, e por essa mesma atribuição de valores, a negação de A então assume o valor V. Portanto, ela não é uma contradição. Sendo assim, a negação de A é equivalente a uma fórmula na forma normal disjuntiva, né, pela própria consequência anterior, a consequência número 1. Então vamos chamar essa fórmula de B, que se ela está na forma normal disjuntiva, então a conectiva aqui de disjunção é o que fica mais externo. Portanto, A é logicamente equivalente à negação de B. Porque veja, não A é equivalente a B. Então se eu tomo a negação da negação de A, que coincide com A, vai ser logicamente equivalente à negação de B. Bom, mas o que é então a negação de B? Veja, a negação de B é a negação de uma fórmula que tem esse formato. Então, lembrando das leis de De Morgan, a gente vai cair nesse caso aqui, ó. Negação de fórmulas unidas por disjunção. Então, pela lei de De Morgan, essa fórmula é equivalente a essa, ficando a conjunção da negação daquelas subfórmulas. Então, essa negação vai ser logicamente equivalente à conjunção da negação daquelas subfórmulas. E usando a mesma ideia agora para essa subfórmula, então a gente tem a negação de variáveis proposicionais unidas pelo conectivo de conjunção. Usando essa primeira lei de De Morgan,
essa fórmula é logicamente equivalente à disjunção da negação daquelas subfórmulas interiores. Então, essa subfórmula é logicamente equivalente à disjunção da negação das variáveis proposicionais. Só lembrando que se algum QIJ, esse QIJ é uma variável proposicional, né, ou a negação de uma variável proposicional, ela pode ter ficado na forma negação da negação de Q, por exemplo. Então, basta que eu troque esta fórmula por Q, elas são logicamente equivalentes, e a gente obtém o resultado desejado, né? Ou seja, a fórmula A é logicamente equivalente à negação de B, e naquele cálculo acima a gente demonstrou que a negação de B é exatamente uma fórmula que está na forma normal conjuntiva. Então, por enquanto é isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Falei um pouco sobre formas normais. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.